Tá. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar no capítulo 19, a partir do versículo 13, tá? Capítulo 19, a partir do versículo 13, se você quiser acompanhar na sua Bíblia também. Então, a gente está lendo um trecho que fala, de novo, sobre a volta de Cristo, né? Eu falei para os irmãos, como o Apocalipse ele é dividido em sessões paralelas, então não estranhe se a gente falar sobre volta de Cristo, sendo que a gente já falou antes, simplesmente porque a volta de Cristo é mencionada mais de uma vez. A batalha final, ela é mencionada mais de uma vez, tá? Porque as sessões são paralelas. Então, só para mostrar para os irmãos como isso é verdade, então eu vou ler alguns trechos aqui. Por exemplo, se você pegar Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7, aqui menciona que a batalha final diz assim, olha, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quer dizer, esse trecho claramente está se referindo à batalha final, né? E está em Apocalipse capítulo 20. Se você for para Apocalipse 19, que é o que a gente está agora, você vai ver que de novo menciona a batalha final, a volta de Cristo, nesse trecho de 11 a 21. Se nós formos lá para o capítulo 14, um outro exemplo, né? For para o capítulo 14, versículos 14 a 20, diz assim, olhei e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha só, um filho de homem vindo sobre uma nuvem branca. É claro que é a volta de Cristo também. Novamente, um trecho se referindo a isso, né? Fala assim, versículo 15, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, né? Então, irmãos, tem 3 trechos aqui que falam sobre a batalha final, volta de Cristo. Vamos lá para o capítulo 11. Mais um. Os irmãos não terem dúvida, hein? Capítulo 11, versículos 15 a 18. Diz assim, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se, né? E aqui começa a descrever aqui Cristo tomando posse e tal do mundo. E por fim, o capítulo 6, versículo 12 a 17, capítulo 6, verso 12 a 17, diz assim, vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Então, alguém tem dúvida que esses trechos, eles falam todos sobre a batalha final ou a volta de Cristo? Não tem. Não tem. Então, o Apocalipse não segue uma sequência cronológica. Ele segue são sessões paralelas, falando sobre o período da era da igreja, terminando com a volta de Cristo, a batalha final. Tá, irmãos? Aí, depois dessas sessões paralelas, quando elas acabam, aí entra o capítulo 21 e 22, que fala como é que vai ser um novo céu e uma nova terra. Tá? Então, é assim que funciona. Então, vamos pegar aqui, ó, capítulo 19, versículo 13,
mais uma menção da volta de Cristo. Vamos ver o que esse trecho nos informa sobre essa volta, tá? Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ora, não dá para ter dúvida que aqui está falando de Cristo, né? Se a gente for no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, diz que o Verbo era Deus, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo ali é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, esse cavaleiro é Jesus Cristo. Fala que ele está vestido com o manto tinto de sangue. Aí eu falei para os irmãos, sangue de quem? De quem? E há três possibilidades, irmãos. Ou seria o sangue dele mesmo, querendo simbolizar com isso o sacrifício que ele fez na cruz por nós, né? Ou seja, é aquele cavaleiro que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ou seria o sangue, por exemplo, dos mártires. Nesse caso, é o cavaleiro que vem para vingar a sua igreja, né? Ou seria o quê, irmãos? Seria o sangue dos não crentes, dos inimigos de Deus, daqueles que vão ser punidos no juízo. Essa terceira opção é a mais provável. Por quê? Porque se a gente for lá em Isaías, capítulo 63, Isaías 63, versículos 1 a 4, a gente lê o seguinte: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Está perguntando aqui, ó, por que o teu traje está vermelho, né? Por que as tuas vestes estão como aqueles que pisam uvas no lagar? Quando uma pessoa pisa uva lá no lagar, ela fica toda manchada de vermelho. Por quê? Por causa do suco da uva. E aqui ele está falando assim, por que a tua veste está vermelha desse jeito? Aí ele fala assim no versículo 3, o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então, o que ele fala aqui? Ó? Ele fala que aquelas manchas de sangue na roupa dele foi porque ele pisou o lagar. Lembra naquele trecho lá que a gente já estudou? Que o lagar, aquelas uvas esmagadas, representavam os não crentes que serão mortos no dia do juízo, né? Então aqui a gente percebe o quê? Esse cavaleiro com manto tinto de sangue, esse sangue é do histórico que ele tem de punir o ímpio. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O histórico que esse cavaleiro tem de punir os ímpios. E aqui ele vem para a punição final. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. Os não crentes, eles têm um destino já traçado. Assim como os crentes têm o seu destino traçado, os não crentes também. Por isso que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão o quê? Escritos e determinados. Determinados. Não tem nada que possa acontecer que vai mudar essa história. O final já está escrito. Não é? Jesus vai voltar, e eu falei para os irmãos, não é o mesmo Jesus da primeira vinda. O Jesus da primeira vinda, ele veio oferecer a salvação, e essa oferta está de pé durante toda a era da igreja. Durante toda a era da igreja, a oferta de salvação está de pé. Mas quando estiver no final desta era, quando ele voltar, vai ser diferente. Não vai ser aquele mesmo Cristo que está trazendo oportunidade de salvação. Vai ser o Cristo que vai exercer o juízo. O juízo. Tá, irmãos? Ah, mas Jesus é tão bonzinho, Jesus não vai fazer nada disso, não. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Não se engane. Não existe ninguém na Bíblia que falou mais sobre o inferno do que Jesus. Sabia disso? Não existe ninguém na Bíblia que falou mais de inferno do que Jesus. E uma das coisas que ele disse sobre o inferno é o seguinte: é preferível você cortar uma mão, né? Cortar um membro do corpo, do que você mantê-los e ir para o inferno queimando o corpo todo.
Ou seja, se uma coisa te escandaliza, se uma coisa te envergonha, se uma coisa desagrada diante de Deus, é preferir você se livrar dela do que mantê-la e ir para o inferno. Tá? Palavras de Jesus. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Olha só, ele voltando, cavaleiro, né? Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Primeira pergunta. Quem são esses exércitos que vão vir do céu com Jesus montando cavalos brancos? Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai estar acompanhado tanto de anjos quanto de crentes. Tá? Tem gente que menciona, às vezes, só os anjos, outros mencionam os crentes, mas o fato é, virá acompanhado de anjos e de crentes. É mesmo, Kleber? Onde é que está isso na Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. 4:14 diz assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem são os que dormem? São aqueles que já morreram fisicamente. Eu já expliquei para os irmãos. Na Bíblia, aqueles que já morreram fisicamente são chamados de os que dormem. Por que essa linguagem? Porque quando você olha para um cadáver, ele tem a aparência de alguém que dorme. Não podemos, porém, confundir essa aparência de sono com o que acontece com o espírito da pessoa. Não podemos confundir. Por quê? Porque o corpo é uma coisa, a alma é outra. O corpo é uma coisa, a alma é outra. Se você olhar, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz lá, e o pó volte à terra, e o espírito vá para onde? Para Deus, que o deu. Você está entendendo, meu irmão? Então, o destino do espírito é um, o destino do corpo é outro. E eles vão ficar separados para sempre, Kleber? Não, não vão. No dia da ressurreição geral, o corpo e o espírito vão se juntar de novo. Ok? Vamos para outro texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então nós vimos, ele vai trazer em sua companhia os que morreram fisicamente, vai trazer em sua companhia também os anjos. Os anjos vão vir com ele também, né? Mateus 24, 31. Mateus 24, versículo 31. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando Jesus voltar, a Bíblia não diz que ele vai voltar com os que já morreram? Então, esses que vão voltar com Jesus, os que já morreram, vão voltar com ele em espírito, não é? Só que, quando ele estiver voltando, esses que já morreram, que estão vindo com ele, vão se adiantar e retomar os seus corpos aqui na terra. É a ressurreição. Quando eles ressuscitarem, o que vai acontecer? Os anjos vão juntar os ressurretos com os que foram transformados. Ou seja, aqueles que não morreram fisicamente, mas vão precisar de um novo corpo. E vão levá-los até Cristo, que está descendo do céu, né? Então vai ser o arrebatamento. Vocês entenderam? Jesus vai voltar com os espíritos vão se adiantar, vão ressuscitar e vão encontrar ele no caminho da volta, da descida ainda. E aí vai descer todo mundo junto. Crente, Jesus, os anjos, todo mundo vai descer junto. Tá entendendo? É assim que funciona. Por que essa expressão, montando cavalos brancos? É aquela ideia, né? Do exército dos céus descendo com Jesus, tá? Vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, é também a ideia de pureza, santidade, tá, irmãos? Porque essas pessoas agora, elas estão todas glorificadas, meus irmãos. Estão todas glorificadas, não é? Ali não tem mais pecador, não. Ali é tudo já gente em estado de glória, entendeu?
quando já estava no paraíso, já estava um espírito que não pecava mais, não tinha pecado. Quando junta com o corpo, já é um novo corpo, não tem pecado. Então é tudo um estado de glória, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha só. Esse aqui é o famoso texto que fala sobre o arrebatamento, né? Aí diz assim, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Não falou que ia descer com os espíritos? Então, aí fala assim, ó. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Foi o que eu falei para os irmãos. Eles vão se adiantar para poder ressuscitar. Ah, mas vai ter gente que não vai ter morrido. Pois é, esses que não morreram, eles vão ganhar um novo corpo já automaticamente. Tá? Aí fala no versículo 17. Depois nós, os vivos, porque Paulo tinha esperança de estar entre os vivos nessa época, né? Ele tinha esperança de estar vivo por ocasião da volta de Cristo. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Aqueles que ressuscitaram. Entre nuvens para o encontro do Senhor. Tá vendo, irmãos? Então, versículo 15. Sai da sua boca, da boca de quem? Do cavaleiro lá, Jesus, o que tem um manto manchado de sangue, né? Que chama verbo de Deus. É dele. Sai da boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Por que fala em espada afiada saindo da boca? É só você ir olhar lá em Apocalipse capítulo 1, diz lá, naquela visão que João teve de Cristo, naquela visão que ele teve de Cristo, apareceu uma espada afiada de 2 gumes saindo da boca de Cristo. O que isso tem a ver, Kleber? Ora, se você olhar lá em Hebreus, já diz o quê? Que a palavra de Deus ela é uma espada afiada de 2 gumes. Hebreus 4. Né? Quer dizer o que é isso? Quer dizer que quando Jesus abre a boca, o que sai dele é a palavra de Deus, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder. E aqui fala que quando ele abriu a boca, saiu a espada para com ela ferir as nações. Ou seja, ele apenas com o falar, ele vai derrotar as nações não crentes. Aí você fala, Cleps, está querendo dizer então que nessa batalha final, não vai ter aquele quebra-pau feio, porque Jesus apenas com a sua palavra vai pôr fim a essa batalha? Isso mesmo, meu irmão. Você está entendendo agora o poder de Deus, meu irmão? Você está conseguindo visualizar com quem que nós estamos lidando? Você está entendendo? Ah, mas eu pensava que ia ter um quebra-pau feio e não sei o que e tal, e ia rolar muito sangue, cabeça, não sei o que. Meu irmão, nós estamos falando do Deus vivo. Não estamos falando de qualquer um, não. Jesus, nessa batalha, ele vai mostrar toda a sua autoridade. Enquanto que tem alguns lugares aí enaltecendo as forças do mal, colocando às vezes até pau a pau, não é? Com o nosso Deus. Na batalha final, eles serão humilhados, simplesmente com a autoridade da palavra de Deus. Jesus vai chegar e da sua boca vai sair a ordem para a destruição, meu filho. É isso. Aquele exército lá vai ser o exército, vai ser o exército mais feliz do mundo. Por quê? A pessoa fala, vamos para a guerra. A pessoa já fica com medo, né? Poxa vida, Deus me ajude e tal, né? Mas esse exército não, ele vai ser o exército mais feliz do mundo. Por quê? Ele vai chegar lá sem correr risco nenhum. Porque o general, ele vai dar a ordem e vai acabar para o inimigo, meu filho. Vai acabar para o inimigo. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus vai ser o protagonista. Ele vai chegar, ele vai pôr fim à guerra, ele vai destruir, ele vai levar à morte todos os inimigos de Deus. É ele que vai fazer isso. Não vai ter espaço para poder falar assim, mas eu estava lá, eu também fiz. Não vai ter espaço para isso. Toda a glória vai ser de Cristo.
toda a glória vai ser de Cristo. Lá em Mateus 28, versículo 18, diz que Cristo reina, irmãos. Ele mesmo fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus fala isso, não é? Quando você olha, por exemplo, lá no Salmo 2, versículos 8 e 9. Olha só que interessante, Salmo 2, versos 8 e 9. Um salmo messiânico. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então vejam só, quando Jesus ele foi vitorioso sobre a morte, ele disse lá em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada. E ele passou desde então a reger as nações. Durante toda a era da igreja, Jesus reina. Ele reina. Mas aqui no Salmo 2, diz o quê? Que ele vai reger as nações, mas fala também o seguinte, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então ele vai reger as nações durante toda a era da igreja, e no final da era da igreja, ele vai despedaçar essas nações, as nações não crentes, as nações de ímpios, como se fosse quebrando um vaso de oleiro, né? E o momento vai ser aí, ó, nesse texto aí, ó, como está mostrando para nós, né? Ele chegando, depois de ter regido toda esta era com vara de ferro, porque em nenhum momento o seu plano é frustrado, por isso que ele pode dizer que regeu com vara de ferro, e agora ele vai despedaçar os não crentes, né? E fala assim, ó, pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vocês lembram, irmãos, que a gente viu que um cavalo, né, fica pisando lá as uvas e vai subindo o sangue até a altura do freio do cavalo, que fica na altura da boca do bicho, né? Então é como se ele estivesse pisando, vai saindo sangue e vai subindo até a boca do cavalo. Olha só, e aqui está falando, pessoalmente, quem é o cavaleiro que está sobre esse cavalo pisando as uvas? É Cristo. É o verbo de Deus, né? Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, para não ter dúvida, hein, de quem eu estou falando. É o verbo de Deus? É Jesus, não tem dúvida. Mas aqui, se você ainda está com dúvida, o nome que está escrito lá no manto dele, na coxa, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que no manto e na coxa? Irmãos, quando o sujeito está montado sobre um cavalo e tem um manto sobre si, fora o rosto dele, quais são as duas coisas que nós mais enxergamos? É o próprio manto e a coxa, quando ele está montado num cavalo. Por que esse nome está escrito sobre o manto e para a coxa? Quer dizer, irmãos, que quando a pessoa olhar para esse cavaleiro, não vai ter dúvida de quem ele é, né? Vai estar visível, vai estar claro para todos que aquele ali é o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas não pode ser Maomé vindo da morte, não pode ser Buda, não pode ser... Não, meu irmão, ninguém vai ter dúvida. Ninguém vai ter dúvida. Aquele cavaleiro é Jesus. Aquele que vem pôr um fim à história é Jesus. A Bíblia fala, eu sou o alfa e sou o ômega, ou seja, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o que criou e sou o que vai trazer a consumação. É isso, meus irmãos, é isso. No princípio era o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus. Lá na criação do mundo, Jesus já estava lá. E na consumação do mundo, ele vai estar também. Lá na criação do mundo, ele teve uma participação importante? Claro que teve. Em Hebreus capítulo 1 diz o quê? Diz lá que sem ele nada do que foi feito se fez, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Colossenses confirma isso também. E na consumação, nós vamos vê-lo para trazer um fim à história e começar uma nova era, não é? Com o seu povo. Versículo 17. Então, vi um anjo
posto em pé no sol. Olha só, irmãos, como é interessante, né? O Apocalipse, de vez em quando, ele dá uma cutucada naquela idolatria, né? Que havia naquela época, naquela idolatria. Vocês sabiam que um elemento que era muito adorado na antiguidade era o sol? Vocês sabiam disso ou não? É verdade. Por isso que o domingo ele era conhecido como o quê? O dia do sol, né? Se você olhar em inglês, não é Sunday, dia do sol. É. Os astros, eles eram adorados na antiguidade. E de vez em quando, o Apocalipse, ele cita umas figuras que tornam esses elementos que eram considerados deuses, o que eles realmente eram, o quê? Parte da criação de Deus. Só isso, parte da criação de Deus. Eu fico vendo na televisão pessoas que falam assim, o universo está conspirando, né, para que aconteça tal coisa. Ah, graças ao universo, né? Essas pessoas também pegam a astrologia e tal, dizendo que dependendo se você faz um mapa astrológico para saber o que vai acontecer na tua vida e não sei o quê. Irmãos, isso tudo faz parte da criação de Deus. Como é que o universo vai conspirar para acontecer alguma coisa? Meu irmão, você tem ideia de que loucura que é essa que esse pessoal fala? Pensa comigo, planeta, estrela, espaço sideral, isso vai conspirar, meu irmão? Onde já se viu planeta conspirando, meu irmão? Planeta é planeta, estrela é estrela. Vai planejar, vai conspirar para alguma coisa. Vejam só até que ponto chega o raciocínio da humanidade caída. Eles começam a falar coisas ridículas como essa. Ridículas. Mas o sol era adorado, a lua era adorada. E aqui o anjo já vai sendo apresentado assim, ó. Vi um anjo posto em pé no sol. Ai, meu Deus do céu. Mas o sol é um astro divino, não sei o quê. O anjo já está pisando no sol, para dizer que não é isso tudo não, filho. Não é por aí não. Né? Um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que vão pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Meus irmãos, sabe que ave que é essa aqui? Você sabe provavelmente que ave que é essa aqui? Não é pardal, não é periquito, não é papagaio, não é arara. Provavelmente essa ave aqui, meu irmão, é abutre, você está entendendo? É abutre. É aquele bicho que ele fica voando no deserto, você olha assim, né? Fica voando, procurando alguma coisa para comer. E aí, quando ele vê, por exemplo, alguém morto, um cadáver, seja de bicho, seja de gente, ele fica doidinho, né? Doidinho. Aí, quando você olha, tá ali, cercado de abutre, né? Porque eles ficam só procurando, né, cadáver para comer. Então, quando ele fala assim, ó, o anjo está convocando os abutres para se preparar que vai vir ceia pela frente. Olha só, vai vir uma ceia boa pela frente. Que ceia é essa, Kleber? São os cadáveres dos não crentes que vão ser mortos pelo nosso general. Ah, não, Kleber, mas isso aí é muito duro isso aí, rapaz. Isso aí é muito forte, né? Pessoas vão morrer no final. Jesus vai vir para pôr um fim, para destruir. Nossa, mas isso aí tá muito forte para mim. Assim, o negócio devia ser mais levezinho e tal. Pois é, meu irmão, bem-vindo à Bíblia, né? Bem-vindo à palavra de Deus como ela é, né? Não adianta querer ficar adocicando, não. O negócio é falar a real mesmo, para que as pessoas saibam do que vai acontecer, e temam, né? E temam. Versículo 18. Para que ele chamou os abutres? Ele explica, ó, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros. Não tem desculpa. Não dá para o abutre chegar e falar assim, eu não gosto muito dessa carne aqui, essa carne não. Eu prefiro aquela outra ali. Não, rapaz, tem carne para todos os gostos. Carne para todos os gostos. Tem carne de rei, que seria, vamos dizer, a picanha, né? É a carne mais gostosa, carne de rei. Carne de comandante, carne de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos,
tanto pequenos como grandes. Todo tipo de não crente que tiver nessa batalha vai morrer. Todo tipo de não crente que estiver nesta batalha vai morrer. Você entendeu? Vai morrer. Versículo 19. E vi a besta. Quem é a besta? É o anticristo. Lembra? O anticristo é a besta que saiu da onde? Do mar. E o falso profeta, Kleber? O falso profeta também é outra besta, né? A besta que saiu da onde? Da terra. Aí fala assim, ó. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Eu já falei para os irmãos que na batalha final, embora a Bíblia diga que eles estavam congregados para lutar contra Cristo, a verdade é que eles vão se levantar para lutar contra a igreja, né, irmãos? Porque vocês sabem, Jesus não está neste mundo, né? Então, esse negócio do exército ter se juntado para enfrentar Cristo, por que a Bíblia usa essa linguagem? Porque é o que eu falei para vocês. Enfrentar a igreja, de certa forma, é enfrentar o próprio Cristo. É enfrentar o próprio Cristo. Quando você olhar aqui em Apocalipse 20, nós vamos ver que eles marcham contra o acampamento dos santos. Então, na verdade mesmo, né, eles vão atacar a igreja. Só que, ao atacar a igreja, vão estar atacando o próprio Cristo. Por isso que Jesus falou lá para Saulo, no caminho de Damasco, por que me persegues? Nós sabemos que o apóstolo Paulo estava perseguindo quem? Estava perseguindo os crentes. Ele não estava perseguindo Cristo, estava perseguindo os crentes. Mas lá na estrada de Damasco, Jesus fala para ele, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Mas as pessoas não enxergam isso. Elas não enxergam. Mas no final desta era, elas vão aprender. Elas vão aprender. Puxar briga com a igreja, puxar briga com o povo de Deus, é puxar briga com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Então fala aqui no versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Vocês observam que o anticristo está aqui, certamente como líder, né, dos reis da terra, e os exércitos todos prontos para a batalha. Né? Todos prontos para a batalha. Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada. Olha só. Eu não falei que todos os que estiverem ali vão morrer? Pois é, a gente descobre agora que os não crentes, de uma forma geral, eles vão morrer. Mas tem dois aqui que vão ser pegos vivos, hein? Pegos vivos. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Olha só. Vocês estão entendendo, irmãos? O resto vai virar comida de abutre. Eu não falei para vocês? Inclusive, no versículo 21, a gente vai ter essa confirmação. Mas, enquanto isso, eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui, ó. A besta, ou seja, a cúpula ali, né? A liderança ali, ó, do mal, aquela trindade satânica, né? Que é composta da besta, do falso profeta e de Satanás, esses aí vão ter um tratamento especial, você está entendendo? Vão ter um tratamento VIP. Né? Não, vocês vão ser lançados do jeito que vocês estão, no lago de fogo que arde com enxofre. Muitas pessoas falam assim, Kleber, o que é esse lago de fogo que arde com enxofre? É o inferno? É o inferno? Irmãos, é o inferno sim, mas não é o inferno que nós conhecemos agora, né, como inferno. Por quê? O lago de fogo que arde com enxofre, ele é chamado de inferno definitivo. Por que definitivo? Porque só vai para o lago de fogo aquele que tem o seu grau de punição definido com exatidão. Você está entendendo? Eu vou explicar melhor. Quando uma pessoa não aceita Jesus, ela vai para o inferno. Ok. Só que ela vai para o inferno e passa lá por um sofrimento padrão. Ou seja, todos os que foram para o inferno até agora estão lá passando por um sofrimento padrão, um sofrimento igual. Está entendendo?
Só que no dia do juízo, haverá uma definição do grau de punição que cada um merece. Por quê? Porque pensa comigo, se todos os que não aceitam Jesus vão para o inferno, então, por exemplo, aquele pai de família que era um bom pai, um bom marido, que dava, né, um bom testemunho, mesmo não sendo crente, não dava um bom testemunho, não aceitou Jesus, ele vai para o inferno, é verdade. Só que Hitler também não aceitou Jesus e foi para o inferno. Mas Hitler e esse pai de família eram completamente diferentes. Por quê? Porque o pai de família dava algum testemunho, pela graça comum, mas dava. E Hitler, que matou milhões. Então vocês percebem, irmãos, que o fato de não aceitar Jesus manda a pessoa para o inferno, mas o grau de punição deve ser diferente, deve ser diferente. Por isso que Jesus, quando ele foi pregar em Cafarnaum e foi ignorado, ele disse assim: Cafarnaum, Cafarnaum, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você. Por quê? Se em Sodoma e Gomorra eles tivessem visto o que vocês viram, eles teriam me aceito. Olha só que coisa, hein? Então, no dia do juízo, haverá uma definição do grau de punição. A partir daí, meu irmão, a partir daí, a pessoa vai continuar sofrendo, mas agora ela vai sofrer, não é, aquele grau de punição que é justo, de acordo com o que ela aprontou. Você está entendendo? De acordo com o que ela aprontou. Então, o lago de fogo, é por isso que ele é chamado de inferno definitivo. Outra coisa também, outro detalhe importante. No lago de fogo, o não crente, ele vai sofrer também dores físicas. Físicas, por quê? Não vai acontecer após a ressurreição? Então, quando uma pessoa morre hoje sem Cristo, o espírito dela vai para o inferno, não vai? Pois é, mas ela não sofre dores físicas. Por quê? Porque ela está lá em espírito. Ela sofre vários tipos de tormento, mas não físico, porque ela não tem corpo. Após a ressurreição, no lago de fogo, ela vai sofrer também tormentos físicos. Que coisa, hein? Pois é. Então vamos lá. Versículo 21. Os restantes, que restantes, Kleber? Ué, eles pegaram o anticristo, pegaram o falso profeta e jogaram direto no lago de fogo, não foi? Os restantes são os exércitos, os reis da terra, todo o resto, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui, olha só que interessante, né? Aqui fala que os reis da terra, os não crentes, todos vão ser mortos, né? Vão morrer. Aí a pessoa fala assim, mas Kleber, quer dizer então que no final dos tempos, nessa batalha final, toda essa galera vai morrer? Vai. Mas e o juízo final, como é que fica? Não vai ter tudo que passar pelo juízo final? Meus irmãos, o fato deles morrerem no final dos tempos não muda nada. Por quê? Porque no juízo final, né, a gente não sabe que vai haver uma ressurreição geral? Não vai haver uma ressurreição geral? Os crentes vão voltar, os crentes que já morreram, e vão ressuscitar. Os não crentes também. Eles vão ressuscitar. Ninguém vai escapar do juízo. Nós vamos ver, quando a gente estudar Apocalipse 20, nós vamos ver o quê? Que o não crente e o crente que tiver morrido, ele vai ressuscitar. Todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, o fato de essa galera morrer toda, aqui no final, não muda nada. Porque logo depois eles vão ressuscitar para sofrer lá, né, no juízo final. Tá entendendo? Então não muda nada, não muda nada. O fato deles morrerem assim de forma trágica no final, né, não tem problema nenhum, tá? Então vamos continuar. Capítulo 20. Irmãos, esse capítulo 20 aqui é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, tá? Mais difíceis da Bíblia. Então o irmão tem que prestar muita atenção no que eu vou falar agora, para você não deixar passar nada, ok? Então vamos lá. Por que, Kleber, que esse capítulo é considerado um dos mais difíceis da Bíblia? Por quê? Porque ele trata de um assunto chamado milênio. O que é isso? Milênio. Milênio é um período, como o próprio nome já diz, né? Um período de 1000 anos, em que Jesus reinará
sobre a terra. Olha só, essa primeira definição que eu estou dando aqui, ó. Milênio é um período de 1000 anos em que Jesus reinará sobre a terra. Esse é o conceito geral, é o conceito mais adotado, né? É assim que eles definem. O que é milênio? Ah, milênio é aquele período que Jesus vai reinar sobre a terra. Aí você pergunta para mim, ué, nunca ouvi falar nisso não, Jesus vai reinar sobre a terra 1000 anos? Não sabia disso não. Pois é, meu irmão, de onde que tiraram essa ideia? Que Jesus vai reinar sobre a terra 1000 anos, né? Nós vamos estudar o texto e vamos explicar. Mas, por enquanto, guarda aí essa informação. Milênio é um período que Jesus vai reinar 1000 anos, tá? Continuando. Irmãos, vocês observaram que o capítulo 19 terminou com a volta de Cristo e o juízo, né? A volta de Cristo para punir, para matar os não crentes. Vocês observaram isso, capítulo 19? Pois é. O capítulo 20 começa falando sobre o milênio, não é verdade? Então, olha só, primeira coisa que eu quero que você anote. Se o Apocalipse fosse um livro escrito em sequência cronológica, o que eu iria concluir? Eu iria concluir o seguinte: se o capítulo 19 terminou com a volta de Cristo e o capítulo 20 começou com o milênio, e o livro do Apocalipse está escrito em ordem cronológica, o que eu concluo? Eu concluo que Jesus ele volta antes do milênio. Você está entendendo, meu irmão? Eu vou repetir bem devagar para você entender. Ó, se o capítulo 19 termina com a volta de Cristo, não terminou com a volta de Cristo, capítulo 19? Terminou. Como é que começou o capítulo 20? Falando sobre o milênio. Se a ordem do livro de Apocalipse é cronológica, ela segue uma sequência, o que eu concluo? Eu concluo que Jesus vai voltar antes do milênio, não é? Então, se eu disser que Jesus volta antes do milênio, eu sou um pré-milenista. Você está entendendo? Pré-milenista por quê? Porque os pré-milenistas, eles dizem que a volta de Cristo vai ocorrer antes do milênio. Antes do milênio. Esses são os pré-milenistas. Aí você fala assim, Kleber, então quer dizer que esse negócio de pré-milenismo, pós-milenismo, tudo isso tem a ver com a volta de Cristo? Tem. Tem a ver com a volta de Cristo em relação ao milênio. Tá entendendo? Então, se eu olho o Apocalipse e vejo nele um livro que segue uma sequência cronológica, é claro que eu vou pensar assim, Apocalipse 19 terminou com Jesus voltando, Apocalipse 20 termina com o milênio, Jesus volta antes do milênio. Você pegou isso aí? Tudo bem, deixa aí. Agora escuta. Eu não tenho defendido aqui no nosso estudo que o livro do Apocalipse não segue uma ordem cronológica. Eu não tenho dito para os irmãos que o livro do Apocalipse ele é dividido em sessões paralelas. Vocês lembram que eu comecei essa aula lendo várias vezes trechos que mostram que Jesus volta, não é? O que você percebe disso? O Apocalipse ele não pode ser considerado um livro em ordem cronológica. Ele é um livro em sessões paralelas. É por isso que é mencionada a volta de Cristo 4, 5 vezes. 4, 5 vezes. Então, quando termina o capítulo 19, termina, na verdade, uma sessão em que Jesus volta no final. Quando você vai para o capítulo 20, já começou outra sessão. Você está entendendo? Começou outra sessão, mostrando o quê? A era da igreja e o final da era da igreja com a volta de Cristo. É por isso que lá no capítulo 20, nós vemos de novo a menção de Jesus voltando. Quer ver? Observa aí, ó. Se você olhar o capítulo 20 de Apocalipse, pode olhar na sua Bíblia mesmo, né? No começo do Apocalipse, capítulo 20, fala sobre o milênio. Vai lá, do versículo 1 até o versículo 6, fala sobre o milênio. E aí, a partir do versículo 7, fala sobre a batalha final e a volta de Cristo. Tá vendo? Diz assim, ó, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. Que peleja é essa? É a peleja final, é o Armagedon. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e saíram e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu.
Que linguagem é essa? É falando sobre o juízo de Cristo, sobre os não crentes. Aí fala assim no versículo 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui é a consumação, meus irmãos. É a consumação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: Apocalipse 19 foi uma sessão. Ela terminou com a volta de Cristo. Apocalipse 20 é outra sessão. E ela também termina com a volta de Cristo. Então, se nós considerarmos o livro do Apocalipse como dividido em sessões, e o capítulo 20 é uma sessão à parte, o que eu concluo agora? Eu concluo que Jesus volta depois do milênio. Né? Porque não é isso que acontece no Apocalipse 20. Primeiro tem o milênio e depois tem a volta de Cristo. Então, tudo depende da maneira como você vê o livro do Apocalipse. Tá, meu irmão? Tudo depende da maneira como você vê o livro do Apocalipse. Se você vê o livro do Apocalipse como seguindo uma sequência cronológica, então você vai dizer assim: terminou o capítulo 19, Jesus voltou. No capítulo 20 ocorreu o milênio. Então Jesus volta quando? Antes do milênio. Se você vê como sessão isolada, você vai dizer: o capítulo 20 começou com o milênio. E no final do capítulo 20 Jesus voltou. Né? Então Jesus volta depois do... Olha aí, tá vendo? Aí a pessoa fica assim: Kleber, que coisa incrível, né? É isso mesmo. A maneira como você vê o livro, como ele é composto, muda toda a sua visão. Muda toda a sua visão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nesse caso, nós estamos em vantagem. Sabe por que a gente está em vantagem? Porque é o seguinte: se eu for pré-milenista e disser que Jesus volta antes do milênio, porque o Apocalipse 19 termina com Jesus voltando, aí eu fico numa situação muito chata, sabe por quê? Porque no capítulo 20 diz também no final que Jesus volta. Há uma guerra lá no final, Apocalipse 20. Então, quer dizer, como é que eu faço? Jesus volta quantas vezes afinal? E é por isso que quando você olha aí esses ensinos, né, sobre milenismo, o cara fala que Jesus volta 2, 3, 4 vezes, não sei quantas ressurreições, não sei quantos juízos finais. Meu irmão, uma verdadeira bagunça. Por quê? A pessoa não sabe ler o livro do Apocalipse. Ela não sabe ler. Ela lê errado. Entendeu? Então, esse que é o problema. Então, eu quero dizer para os irmãos, é o seguinte: nós ouvimos falar, existem os amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas e tal. Guarda isso aqui, meu irmão. O pré-milenista, ele diz que Jesus volta antes do milênio, por isso que é pré. O pós-milenista diz que Jesus volta depois do milênio, por isso que é pós. O amilenista, que somos nós, diz também que Jesus volta após o milênio. Mas por que ele não é chamado de pós-milenista então, Kleber? Porque o amilenista, que somos nós, ele ensina que esse milênio que Jesus reina é um reinado espiritual. Jesus não vai estar reinando aqui na terra, ele vai estar reinando desde lá do céu, como está acontecendo agora. O pós-milenista não. O pós-milenista ele fala assim, não, Jesus volta, né? A volta de Cristo é após o milênio, mas Jesus vai reinar na terra. Então essa que é a diferença. Mas nós dois somos pós-milenistas, porque a gente diz que Jesus volta, né, depois do milênio, né? Então entenda isso, tá, irmãos? Para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não falei que 1000 anos é o período que Jesus reina? Não falei? Né? Tem uma outra diferença aí muito grande entre nós, viu, meus irmãos? Entre nós reformados e o resto da turma aí. Qual é a diferença? A maioria diz que o reinado de Jesus vai ser na terra, literalmente. 1000 anos reinando na terra. Você está entendendo? Não é no céu, não. É reinando na terra. Sobre crentes e não crentes. E nós, reformados, nós não acreditamos nisso. Para nós, Jesus está reinando sobre a terra, mas não está na terra. Ele está reinando lá do céu, da destra do Pai. Essa é uma diferença fundamental entre nós. E quando a gente for estudar o seguinte, independentemente de como a pessoa, qual a posição que a pessoa defende, né?
O fato é que Cristo reina. Cristo reina. A pessoa fala assim, mas vai reinar sobre a terra e tal, já está reinando. Cristo reina. E está conduzindo tudo para a consumação. Tá? Nós vamos ver as diferenças na próxima aula, Apocalipse 20, sobre o milênio. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Bom dia a todos, queridos. Um ótimo estudo, muito bom. E vai entrar num tema realmente muito importante. Parabéns, Kleber. Oremos, queridos, em virtude do nosso tempo, né? Que daqui a pouco expira. Soberano Deus, obrigado por esse momento tão especial de aula, de aprendizado na tua palavra, nesse dia especial que é o domingo, dia do Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Obrigado, Deus, por aqueles que nos visitam nessa sala, que têm alegria e prazer em estar conosco. Abençoa, Deus, a fé de cada um, que visita com a tua graça bendita suas famílias, seus lares. Fortalece-nos na fé para que diante deste mundo possamos, ó Deus, permanecer firmes, aguardando o melhor do Senhor para nós a cada dia. Possamos permanecer firmes na fé. Obrigado pela vida do Kleber, do Carlos, abençoa a vida desses amados irmãos, prepara-os neste domingo para o tempo de adoração ali na igreja. Somos gratos desde já. Em nome de Jesus. Amém. 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 Carlos, Amém. hoje não tem, a gente está de recesso para adolescentes, voltamos em agosto. Tá joia, valeu. Amém. Até daqui a pouco. Tchau. Amém, queridos. Bom domingo a todos.